Bom, sou Liliane, estou nascida e criada aqui na Baixa do Sapateiro. E eu não sei o quanto todo mundo que está aqui entende e sabe sobre o lugar onde a gente está, né? Sobre a rua que a gente está, sobre o espaço que a gente está. Então, eu queria começar essa mesa trazendo um pouco de reflexão para a gente contemplar aqui nas falas, que é esse espaço que vivenciou por décadas situações de violência armada extrema, pela disputa de território entre os grupos armados, mas também pela violência armada provocada pelo próprio Estado. Então, eu nasci e cresci, me desenvolvi nesse território aqui, poucas ruas aqui ao lado, e desde a infância a gente está condicionado, imerso em uma violência que oscila no tempo. Então, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: o quanto essas décadas e décadas de território foram silenciadas pelo medo, mas também pela uma atuação estatal de violência extrema, tal quanto a atuação dos grupos armados. E o quanto esse silêncio quer dizer não ter acesso, não ter voz, não ter acesso aos dados públicos, né? Não ter voz ativa, não poder discutir isso de forma equânime com as narrativas que estavam sendo transmitidas ali na mídia. E aí, a gente chega nesse lugar onde a gente tem representantes de organizações emblemáticas do Rio de Janeiro, produzindo conhecimento, produzindo dados, mas a gente entendeu que a gente chegou hoje, em 2026, numa etapa mais desafiadora, que mais do que produzir dados, é a gente entender quem controla o sentido público desses dados e como falar de forma efetiva para todos os públicos que a gente quer alcançar sobre segurança pública. Isso quer dizer que a gente precisa transformar esses dados em política pública a nosso favor e não deixar com que o próprio Estado use a gente para fomentar mais violência de Estado. Então, a gente tem aqui hoje uma mesa muito rica, eu espero que todo mundo aproveite muito. E, para começar uma rodada, a primeira rodada da mesa, queria trazer uma pergunta mais geral para todos os componentes da mesa, que é o seguinte: é possível democratizar a segurança pública sem democratizar a tecnologia e o controle sobre dados? Que eu acho que é o grande locus, porque a gente hoje chegou num nível de produção intelectual a partir do território de forma efetiva, mas aí ainda a gente lida com um processo de descredibilização do nosso trabalho ou até mesmo de intimidação pelo trabalho que a gente faz. Então, a gente precisa avançar um pouco mais de discussão e pensar como que a gente democratiza quem produz, quem comunica, como faz isso de forma mais equânime nesse país. Acho que é um pouco isso. Vou tentar responder a pergunta ao longo da minha fala. E aí eu vou falar um pouquinho também do Dicionário de Favelas Marielle Franco, né, conhecido também como Wikifavelas. Ele começou a ser pensado em 2016, né, por uma rede de lideranças, ativistas, acadêmicos também. Em 2019, ele foi lançado oficialmente, né, é uma plataforma online colaborativa, na plataforma Wiki, com o objetivo de democratizar as informações sobre favelas e periferias, né? A gente busca sempre romper com o fluxo da produção de conhecimento, né? Não que seja só de cima para baixo, mas de baixo para cima também. Então, a gente tem atuado em rede. E falando em rede também, né, o dicionário faz parte da Rede de Geração Cidadã de Dados, junto com o Decodifica, com o Fogo Cruzado, com a Casa Fluminense, o Datalab, Observatório de Favelas, a Rede cresce todo dia, mas são essas organizações assim, que estão no núcleo operativo da Rede de Geração Cidadã de Dados. E o que a gente tem chamado como geração cidadã de dados, né? A gente compreende a geração cidadã de dados como um conjunto de metodologias adaptadas e produzidas a partir das favelas e periferias, né, com o objetivo de produzir incidência de transformação social nos territórios. E a gente articula, sobretudo, tecnologias, mas também dialogando com as tecnologias ancestrais, as tecnologias populares que historicamente a favela produz, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem produzido, desde 2023, né, uma pesquisa lá no dicionário, que é de produção de conhecimento e memória nas favelas e periferias.
E aí, na primeira etapa dessa pesquisa, a gente elaborou um ciclo de debate com 20 organizações de favelas e periferias do Rio de Janeiro, e a gente dividiu isso em 5 eixos, né? O primeiro eixo foi segurança pública, o segundo foi infraestrutura e meio ambiente, o terceiro eixo foi sobre pandemia, o quarto foi sobre memórias e políticas públicas, e o quinto foi sobre censo nas favelas, né? As produções e levantamentos censitários autônomos produzidos pelas próprias favelas, né? Então, participou também a Rede da Maré, né? Representando o Censo da Maré. E aí, a partir desse ciclo de debates, né, a gente conseguiu também mapear diferentes iniciativas que estavam produzindo conhecimento e memória nas favelas, e aí a gente não quis restringir somente para a produção de números, né, de dados, indicadores, mas também produção de conhecimento no geral, né, entendendo que memória também é um conhecimento, é uma forma de conhecimento, também é uma produção de dados, e como isso é potente, tem sido intensificado cada vez mais nas favelas, né? Não é algo novo, né? As favelas sempre produziram conhecimento, e a gente tem olhado mais atentamente para isso como uma forma de tentar também legitimar essa produção de conhecimento que vem sendo deslegitimada, né, pelo poder público, sobretudo. E aí, dentro dessa pesquisa, a gente conseguiu mapear, a nossa intenção também foi, para além da capital do Rio de Janeiro, né, a gente mapeou as organizações de produção de conhecimento na Baixada Fluminense, enfim, captando todo o estado do Rio de Janeiro, e a nossa intenção também é nacionalizar essa pesquisa para encontrar grupos que estão produzindo conhecimento e memórias em outras favelas e periferias, comunidades urbanas no Brasil afora. E aí a gente conseguiu aqui no Rio de Janeiro, né, ao longo desde 2023 até agora, né, 2026, a gente mapeou, né, 79 grupos, e a gente também conduziu algumas entrevistas com esses representantes desses grupos, né, foram 67 entrevistas. Todo esse material está organizado e disponibilizado na plataforma do Wikifavelas, no Dicionário de Favelas, então vocês podem acessar, né, como eu falei, é uma plataforma colaborativa e aberta. Quem também quiser produzir conhecimento, utilizar a plataforma, é super bem-vindo. E a gente organizou esse material, né, no dicionário, a gente construiu 230 verbetes no dicionário de favelas Marielle Franco, e está separado em 3 eixos principais, né, que são as trajetórias individuais dos pesquisadores e representantes desses grupos, a trajetória institucional do grupo, né, de como ele surgiu, quais são os eixos, quais são as temáticas dos dados e da produção de conhecimento deles, e o terceiro eixo, que é das pesquisas, né, a gente mapeou também os produtos, pesquisas, relatórios, boletins, todo esse material que os grupos estão produzindo, e a gente disponibilizou isso também no acervo do dicionário. E aí eu queria me deter um pouco mais nessas pesquisas, né? A gente mapeou 261 pesquisas, e 86 delas tinham como eixo temático segurança pública. A segurança pública não é só um eixo temático dos dados, dos indicadores, enfim, das pesquisas, mas é também uma dimensão que atravessa o fazer da geração cidadã de dados, né? Esses coletivos estão inseridos em favelas e periferias e são atravessados pela violência cotidiana, das operações policiais. Então, muitas vezes, o trabalho técnico da produção de dados é interrompido nesses dias de operação, não só o trabalho técnico, né, mas toda a vida dos moradores é interrompida e afetada por conta das operações policiais. Então, produzir dados nesse contexto também é difícil, né? Essa é uma dificuldade que foi falada nas entrevistas, né, pelos coletivos. E uma outra dimensão que a gente viu era a carga emocional da produção de dados sobre segurança pública. Para a gente produzir dados sobre segurança pública, a gente tem que passar horas lendo notícias de crimes, de violações que acontecem muitas vezes com nossos familiares, com os nossos vizinhos. Então, isso gera uma carga emocional muito grande e é um processo adoecedor, né? Profundamente adoecedor. Muitas vezes os pesquisadores precisam fazer pausas estratégicas, né? Vou fumar um cigarro porque eu não aguento mais ver isso aqui está me afetando, né? De reviver também dores. Então, muitas vezes recorre assim, a essas pausas estratégicas para conseguir manter o trabalho. E uma outra dimensão importante desse trabalho, que é, né, a tentativa de democratizar e de esse acesso e que os moradores também consumam esses dados, é entender também que esses dados sobre segurança pública muitas vezes não existem, né, pela produção oficial dos dados, né, que seria do poder público. Existe uma lacuna histórica, né, estatística sobre operações policiais, sobretudo. Então, a geração cidadã de dados se encontra, né, e tem essa necessidade de estar num local ali, muitas vezes, que não existem esses dados, né? Então, esses dados são extremamente importantes
sobretudo para isso, para contar a realidade, né? A gente sabe que quando não existe um dado, é difícil ter um debate público sobre aquilo, e aí, consequentemente, a gente não tem políticas públicas efetivas para a realidade das favelas. Então, a geração cidadã de dados é fundamental, né, nessa produção de dados, sobretudo sobre segurança pública, que é uma forma também de contar as narrativas das próprias favelas e periferias, né? Então, acho que, não sei se eu respondi exatamente, mas eu acho que é extremamente importante a geração cidadã de dados por conta disso, né? Contar quantitativamente as nossas histórias, mas contar também narrativamente a realidade das favelas e como isso também se transforma numa ferramenta política, uma ferramenta de denúncia sobre violações e de acesso também a direitos, né? Obrigada. Você trouxe um ponto muito importante. Nós, na Rede da Maré, quando a gente começou o trabalho do projeto de Olho na Maré, que foi apresentado ontem, os dados, a gente entendeu que, após cada operação policial, era apresentado ali o volume de drogas apreendidas, de armas apreendidas, mas as marcas do que ficou no território, eu trago isso um pouco na minha dissertação de mestrado, é como se tivesse passado um terremoto, né? E eles vão embora e os rastros desse terremoto ficam, né? As marcas de sangue, as cápsulas pelo chão, famílias chorando. Acho que você trouxe um ponto importante, que foi aí que a gente entendeu que, na metodologia da Rede da Maré, que tem esse locus na produção de conhecimento, na mobilização comunitária, no desenvolvimento de experiências concretas para tudo isso virar algum tipo de influência na política pública, a gente precisava criar os nossos próprios indicadores. E, criando os nossos próprios indicadores, foi que a gente foi tentando fazer essa disputa de narrativa ao longo do tempo. Então, Bruno, queria que você trouxesse, comentasse, né, na mesma lógica da pergunta, como esse processo de democratização e de uso da tecnologia, né, porque a gente começou sem tecnologia. Sou Bruno Souza, sou um dos fundadores do Instituto Decodifica. O Instituto Decodifica ele surge na favela do Jacarezinho ali em 2020, ainda enquanto o Abjaca, muito focado na produção cidadã de dados, por conta de uma demanda local, de uma ausência de indicadores locais que ajudassem a construir políticas públicas adequadas para a comunidade do Jacarezinho. E quando eu falo de indicadores, eu falo de um indicador mais básico possível, que é quantas pessoas moram nessa localidade, né? E aí a gente começa a se perguntar, se o Estado não sabe quantas pessoas moram nesse local, como é que vai ter política pública adequada para todo mundo? Como é que vai ter creche com vaga para todas as crianças? Como é que a gente vai ter vaga nas escolas para todas as crianças? Como é que a gente vai direcionar transporte público adequado para aquela comunidade? Enfim, vários indicadores possíveis que a gente consegue trazer. A gente começa muito por conta da pandemia, né? Os indicadores que o Estado trazia na época, em 2020, quando a gente começou, eram completamente discrepantes em relação ao que a gente começou a coletar. A gente decidiu fazer uma coleta individual com os moradores ali da comunidade para mapear os casos de Covid-19 na favela. O Estado mostrava que, naquele momento, tinham 7 casos suspeitos no Jacarezinho, enquanto a gente já tinha contabilizado mais de uma centena. A partir disso, a gente decide começar a trabalhar no Decodifica com esse desejo de contraproduzir dados e ajudar a fomentar políticas públicas, mas também um incentivo privado para a transformação daquele local, né? Falando especificamente sobre segurança pública, o Decodifica a gente trabalha com 3 eixos, né? Que é a justiça climática, democracia digital e segurança pública. Eu diria que dos 3 eixos de atuação que a gente tem no Decodifica, falar sobre segurança pública é o mais complexo, por N questões diferentes, né? O Decodifica, além de ser uma organização muito jovem, comparado a muitas outras organizações que estão aqui, a gente tem só 5 anos, é também formado por pessoas jovens, é um grupo que é 100% negro, então a gente traz uma carga de sensibilidade que é um pouco maior, mas que também enriquece muito o olhar e a contribuição com os dados sobre segurança pública, que a gente sabe que ainda, dentro do campo de GCD, dentro do terceiro setor, a gente ainda vê uma grande diversidade, mas quando a gente olha para as academias, quando a gente olha para o governo, quando a gente olha para os dados que são ditos oficiais que estão produzidos, a gente vê os mesmos rostos ainda produzindo os dados sobre segurança pública, que são homens brancos, mais velhos em sua grande maioria, e que carregam dentro de si todos esses preconceitos históricos e não conseguem ter um olhar adequado sobre a favela e sobre a subjetividade de se produzir dado ali dentro da favela, né? Mas no Decodifica a gente tem se desdobrado muito em pensar como a gente consegue impactar
e comunicar para as pessoas a importância da segurança pública e a importância de um novo olhar sobre a segurança pública, né? E aí, quando eu falo sobre essa importância de ter um novo olhar sobre a segurança pública, eu acredito que hoje, enquanto organizações de favela, enquanto ativistas, enquanto povo dedicado a tentar contribuir para uma transformação social, a gente está perdendo, e muito feio, essa disputa de narrativa em relação à segurança pública, por N motivos diferentes, né? É muito mais fácil que a população compre um discurso de que a segurança pública ela se resolve com combate, com mais investimento em munição, em arma para a polícia, em amparatos policiais. É muito mais fácil você convencer a população de que só prender aquele cidadão é a solução, encarceramento em massa é a solução, que a morte é a solução. E aí eu trago um exemplo, contar uma história breve sobre o que aconteceu em 2021 no Jacarezinho, né? Eu acho que todos conhecem a história da chacina do Jacarezinho, que até pouco tempo era a maior chacina policial da história do estado do Rio de Janeiro. A gente trabalhava exclusivamente no Jacarezinho naquela época ainda, e foi muito difícil pensar em como a gente ia fazer uma contraprodução de dados e de narrativa que mudasse a opinião das pessoas e da população de forma geral de que aquilo era justificado, de que a chacina realmente deveria acontecer e de que, parafraseando até um pouco do que o Pablo sempre fala, de que aquilo eram os ovos que precisavam ser quebrados para fazer aquele omelete, né? Era o elo mais fraco e aquilo precisava ser feito. Quando aconteceu a chacina, a gente viu nos indicadores dos jornais e dos dados oficiais, basicamente aquela mesma contabilização que a gente vê. Saldo de pessoas que foram mortas, da quantidade de drogas que foram apreendidas, da quantidade de armas que foram apreendidas, mas todos os indicadores relacionados às pessoas que vivem naquela comunidade eram completamente ignorados dentro dessa narrativa que promovia uma justificativa de que a chacina era legítima. A gente construiu, ainda em 2021, o que era o Observatório da Cidade Integrada, né? Essa incursão policial em 2021, essa chacina policial em 2021, ela instalou dentro do Jacarezinho o Cidade Integrada, que era mais um projeto de ocupação militar territorializada que o governo do Estado fazia, né? Quase uma UPP 2.0, mais fracassada ainda. A gente percebia que existia uma legitimação muito grande da mídia com o que estava acontecendo, como se aquilo fosse 100% benéfico. Então, a gente decidiu começar uma produção cidadã de dados dentro da comunidade do Jacarezinho para mapear o que as pessoas estavam achando do programa Cidade Integrada ali dentro, né? E a gente conseguiu coletar diversos indicadores que nunca teriam sido trazidos pelo Estado, muito menos pela mídia, como violações básicas de direitos humanos, invasões a domicílios, furtos diversos que a polícia cometia em relação aos moradores. E, a partir disso, a gente começou a fazer uma contraprodução para mostrar para a própria comunidade o quanto aquilo estava sendo maléfico, o quanto aquilo, por mais que não tivesse te afetando diretamente, não tivesse chegado dentro da sua casa, não tivesse chegado no seu beco, estava afetando quem era o seu vizinho. Na rua de trás poderia estar rolando uma violação e você não saber que aquilo estava acontecendo. Então, dentro de toda uma ação de comunicação que a gente fez ali dentro da comunidade, com faixas, com eventos, com uma divulgação massiva territorial, a gente conseguiu perceber uma mudança de mentalidade da população do Jacarezinho, principalmente em relação à chacina que tinha acontecido, né? Mas eu acredito que a geração cidadã de dados, essa força cidadã para produzir esses indicadores, vai trazer uma riqueza muito maior para esse debate público sobre a segurança pública e sobre o que a gente tem hoje como modelo de segurança pública. Então, acredito que a gente tem um caminho muito longo para percorrer nessa disputa de narrativa. Eu acredito que esse ano é um ano mais complicado do que os anos que a gente tem normalmente por ser um ano eleitoral. Pessoas que realmente controlam o que é a segurança pública do Estado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um grande caminho para percorrer, eu acredito que a gente tem uma grande oportunidade nesse ano para começar uma transformação a partir disso aqui, da geração cidadã de dados e da comunicação popular sobre favelas e periferias de uma forma acessível. Eu acredito que só assim a gente consegue envolver a população de favela no debate e aumentar essa conscientização sobre o tema. Um ponto importante, talvez, para o Carlos comentar, que é o papel da mídia nesse processo, né? O quanto a mídia ela influencia e orienta, na verdade, né? E o quanto a gente
precisa trabalhar em disputar esse lugar público da produção de dados que a gente faz com o público em geral, e quanto essa disputa é desigual, né? E como o Fogo Cruzado tem lidado com isso. Novamente, estamos em ano eleitoral, então a necessidade de a gente estar aqui nesse local debatendo sobre isso tão necessária, porque as consequências dessa pauta estão logo ali, né? Estão extremamente presentes no nosso dia a dia. Como a Lidiane trouxe, a mídia tem uma participação extremamente importante na construção sobre a concepção de segurança pública que a população tem. Eu acho que isso dialoga também com a primeira pergunta que você trouxe, né, sobre a democratização da segurança pública e como fazer isso sem democratização de dados e tecnologias. Dados e tecnologias são instrumentos para que a gente consiga alcançar a democratização do debate sobre a segurança pública, né? E aí a gente pensa a democratização no sentido de popularizar mesmo, sabe? No sentido de tornar popular o debate, no sentido de tornar popular a compreensão das pessoas que são alvos diretos das ações dessa pasta de segurança pública e da produção de política dessa área, né? E aí eu ia fazer uma pergunta aqui, inclusive, sobre quem se sente participando da construção da política de segurança pública, mas nós não temos uma política de segurança pública, né? Então, nem adianta fazer uma pergunta desse tipo, porque o Rio de Janeiro, sobretudo, não tem uma política de segurança pública que não seja operação e tiroteio e produção de morte. Somente isso. Discutir segurança pública pelo viés da geração cidadã de dados é descentralizar essa ideia de que o Estado tem o monopólio de construir as próprias políticas de segurança, continuar impactando milhares de vidas sem nenhum retorno de fato para a população. E qual o papel da mídia nisso? Não é nenhuma surpresa para a gente, em dias de mega operações, você ter coberturas diárias com helicópteros, jornalistas em loco, enfim, mas somente reproduzindo a versão dos agentes que estão tocando aquela operação. Nós vimos isso na chacina do Jacarezinho, nós vimos isso na chacina da Penha, agora nós vimos isso em algumas chacinas aqui na Maré, e aí eu estou usando o termo chacina intencionalmente porque é necessário nomear as coisas, é necessário colocar os pingos nos is, é necessário dar nome aos bois, né? Quando você tem uma operação com dezenas, centenas de mortes, é preciso chamar isso de chacina policial. É preciso pautar essa narrativa pelo viés que a gente entende como necessário, que a gente entende como urgente. Então, nessas situações, nós vemos sempre a cobertura desses episódios a partir da perspectiva das forças policiais. Entramos em tal comunidade para procurar suspeitos, para apreender drogas, neutralizamos 10, 15, 20 pessoas, apreendemos 600 toneladas ou 2 gramas. Esse é o retrato da cobertura da mídia das operações diariamente. Eu digo diariamente porque o Fogo Cruzado faz o acompanhamento disso diariamente. Todos os dias, desde as 6 da manhã até a noite, tem gente do Fogo Cruzado olhando para isso. Então, isso mostra que a opinião da população sobre segurança pública é pautada por um viés. E esse viés, ele é pautado pelos interesses do Estado, nesse caso representado pelas polícias. Então, subverter essa lógica, né, através da geração cidadã de dados e através da produção de comunicação em cima disso, nos coloca num lugar de rebater as narrativas. Eu lembro de um caso muito simbólico da morte do adolescente, né, um menino, Tiago Flauzino, na Cidade de Deus. Tiago foi morto por policiais do batalhão da área e, no exato momento da morte, a comunicação da Polícia Militar subiu um tweet, na época, falando que trocou tiros com um traficante e que ele foi morto e que apreenderam uma arma. A família do Tiago teve que buscar provas, câmeras locais e testemunhas para provar a inocência de Tiago, que era apenas um adolescente que estava passando de moto pelo local e foi morto por policiais. Então, a primeira versão que sai sobre a situação envolvendo o Tiago era de que ele era um traficante trocando tiro com a polícia e que foi morto nessa troca de tiros. As reproduções que saíram posteriormente seguiram a mesma lógica da Polícia Militar, afirmando que Tiago era um traficante, que estava trocando tiro com a polícia e que foi morto nessa troca de tiros. Depois de todo o esforço que a família fez para comprovar que Tiago não tinha envolvimento algum com o tráfico,
começaram as retratações. Mas a primeira imagem já tinha ficado. A memória das pessoas que viram aquela primeira notícia, para eles, um adolescente de 13 anos, negro da Cidade de Deus, era um traficante que foi morto trocando tiro com a polícia na Cidade de Deus. É necessário que a gente tenha esse poder da contranarrativa dos fatos, né? E estar dentro dos territórios produzindo dados, ouvir as pessoas que estão no território produzindo dados, é fundamental para a gente tenha base para produzir isso. A gente do Fogo tem muita troca com a Redes, com o eixo de segurança com a Redes, a Lili, o Luiz Carlos, sempre para entender os impactos reais pós-operações aqui no Complexo da Maré. Que, como o Bruno falou, né, tipo assim, pós-operação, a polícia tem um padrão de informações, que é informar número de presos, de objetos e drogas apreendidos. Só. Invasões não são contabilizadas, violações de direitos humanos não são contabilizadas, os impactos causados pelos tiroteios que fecham vias, interrompem circulação de transportes, fecham unidade de saúde, fecham unidade de ensino, não são contabilizadas. Tem um propósito em como se comunica os efeitos da segurança pública nos territórios favelizados, né? Eu acho que é extremamente importante que a gente tenha noção disso e que a gente tome posse dessa contranarrativa, né? E aí, para gerar essa contranarrativa, é fundamental que a gente tenha a noção de que os territórios são capacitados, os territórios são gabaritados para a produção de dados. A gente fala sobre geração cidadã de dados porque a favela produz dados, sabe? Se você perguntar para um morador aqui da Maré, um morador da Cidade de Deus, quantas vezes ele deixou de ir à escola por conta de tiroteio, ele vai saber te falar. E isso é um dado. Isso é um dado que faz parte da realidade. E a produção cidadã de dados, ela é justamente para produzir estatísticas, produzir dados em cima de uma realidade das pessoas, sabe? O Estado tem a produção de dados deles, você tem o Instituto de Segurança Pública aqui no Rio de Janeiro e diversos outros institutos Brasil afora, mas que dão conta de produzir dados, ou pelo menos divulgar dados, que dão conta de transmitir uma realidade que eles querem controlar, né? A partir do momento que você quebra essa hegemonia, a partir do momento que você descentraliza esse monopólio de produção de dados, você dá margem para que a população fale sobre o quanto ela deixou de ir para o trabalho por conta de operação, sobre quantas crianças perderam matrícula em escola por conta de operações. Isso é aproximar o dado da realidade das pessoas. E elas são capazes de fazer isso. É importante que a gente consiga produzir de uma forma conjunta dados cidadãos e populares e construir narrativas em cima disso para que a gente tenha, de fato, uma política de segurança pública e realmente ter uma política, porque hoje não existe, uma política que, de fato, atenda às necessidades dos direitos básicos humanos da vida da população. Em primeiro lugar, dizer que é uma alegria gigantesca, vocês não têm ideia, de estar hoje aqui neste lugar e fazendo parte desse painel. Nesse lugar, porque há 13 anos atrás eu entrava no SESEC, num projeto que estava fazendo avaliação de um programa social aqui, de uma organização do território, que estava dando apoio para jovens egressos dos grupos armados, né? E eu me lembro vividamente como era, né, complexo e tenso participar desse projeto na avaliação, porque tinha exatamente polos tanto na Nova Holanda quanto no Morro do Timbal. E passar por essa rua era sempre uma demanda de protocolos, de segurança, era totalmente imbuído ali de uma tensão, né, por conta, né, da possibilidade de confronto, e está aqui hoje, tantos anos depois, num equipamento público, ocupado pela Rede da Maré, discutindo segurança pública e disputando o que é segurança pública nesse território, é realmente algo que eu não tenho nem como descrever. Eu estava muito mobilizado pela pergunta inicial, né, sobre essa relação da democratização e do quanto que os dados, né, fazem parte desse diálogo, né, dessa disputa, né, não só de narrativas, mas também do que é o controle e de como, né, se faz esse controle, né, como a gente disputa esse controle também, né. Porque, se a gente para pensar, né, a relação entre Estado e os cidadãos ela é totalmente desigual.
A gente tem o Estado, né, que desde o nosso nascimento, a nossa revelia já pega a nossa certidão de nascimento, já tem os dados dos nossos pais e das nossas mães, já tem a nossa pequena identificação biométrica, né, o pezinho, né, que vai ser utilizado e vai marcar, né, a nossa primeira identificação civil. Mas desde do nosso nascimento, a gente vai dando, né, sem a nossa revelia, informações pessoais nossas, né? E essas informações vão sendo produzidas e construindo, né, um grande banco de dados de informações sobre o qual a gente não tem, né, nenhum tipo de controle, né, por mais que a gente queira. E esse processo, ele é um processo que vai, né, se desenvolvendo e vai aumentando na medida do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, né? A gente tem, pensando, obviamente, numa lógica de que disputar e de acessar essas informações é algo fundamental para fazer uma disputa do que é democracia, do controle democrático de políticas públicas. A gente vai ter, há pouquíssimos anos, a Lei de Acesso à Informação, né? A Lei de Acesso à Informação, ela faz 15 anos esse ano. Não sei se já fez ou se vai fazer, mas são 15 anos. E por mais que ela tenha sido fundamental, né, principalmente para colocar esse debate sobre acesso à informação como um debate público e fundamental, importante, como um direito, reforçar esse caráter de direito do cidadão, ele, passados esses anos todos, a gente vê que é insuficientemente acessado pelos cidadãos, né? É muito comum que todo mundo que faz pesquisa no Brasil e que tenta acessar informações via Lei de Acesso à Informação, da gente ser totalmente frustrado. A gente tem que sempre ter uma seção nos nossos relatórios de falar, olha, temos um problema aqui, das 20 solicitações, apenas 2 foram respondidas e tudo mais, etc. e tal, que já tem ficado algo realmente cansativo, né, para nós, porque não conseguimos acesso aos dados, mas também porque, de certa maneira, isso não tem significado uma melhoria desse acesso à informação. Agora, a gente tem um outro mundo. É um mundo em que todos nós, né, a maioria de nós, tem um objeto muito estranho, né, um quadrado de metal e de vidro nos nossos bolsos, que está captando informações 24 horas por dia, 7 dias por semana, contudo, sem perder nenhum tipo de fôlego nisso, né? E a gente, inclusive, dá subsídio para que esse dispositivo continue fazendo coleta das nossas informações, ele está sempre carregado, ele está sempre conosco, e a gente está levando para todos os nossos lugares, e esses dados eles vão ir para algum lugar. Seja todos os nossos hábitos de saúde, né, que a gente faz, né, nossa corrida matutina e posta lá no nosso Gym Rats ou no Instagram, né, tá pago, né, para dizer que foi na academia e tudo mais. Nosso dispositivo tem essa informação, tem informação também sensíveis, né, de ciclo menstrual, de pessoas que fazem controle por esses aplicativos. Toda uma série de informações que hoje está nutrindo uma grande nuvem de dados que está, né, na sua maioria, sob controle de grandes empresas de tecnologia, que isso é um debate para um outro congresso, talvez, mas que também, cada vez mais, tem sido acessado pelo Estado. Então, o Estado ele tem avançado cada vez mais em dispositivos e tecnologias de controle. A gente dá muita informação para o Estado e a gente, de certa maneira, também torna esse controle muito facilitado, porque a gente leva esse dispositivo para qualquer lugar que a gente vai, mas não satisfeito, né, com essas informações todas, a gente tem agora um avanço significativo e pungente de câmeras que fazem reconhecimento biométrico de todos nós a todo momento. No Rio de Janeiro tem mais de 20 mil câmeras de reconhecimento facial que estão monitorando você sem que você saiba. Você pode ser parado na rua e receber uma abordagem policial, e o policial talvez não te fale, né, que você foi identificado por uma câmera de reconhecimento facial, mas você vai sofrer os efeitos desse processo. E como tudo, né, que é produzido pelo homem, essas tecnologias elas não são neutras, né? É muito falacioso imaginar, né, que a inteligência artificial, que a nuvem, que os algoritmos, eles são quase, né, se você ouvir, né, os grandes CEOs de empresas de tecnologia, eles são quase como entidades que pairam sobre o éter, né? Sobre algo completamente etéreo. Na verdade, não, né? Elas são produtos de história, são dados que alimentam esses algoritmos, e esses dados são história. Aqueles dados, né, que a gente começa a fazer a nossa coleta, a nossa revelia, quando a gente ainda é criança, eles vão nutrir esses grandes bancos de dados que vão analisar padrões de comportamento para saber o que vai te vender e quando vender. Por exemplo, quando tem o reconhecimento facial em estádios,
Existe toda uma análise do perfil, né, de consumo que as pessoas que acessam os estádios faz, né, esse processo de coleta, que a gente não tem nem menor informação. Quando a gente, por exemplo, fala sobre viagem e logo em seguida a gente tem essa nossa informação de viagem no nosso Instagram como uma propaganda. Enfim, uma série de informações que agora estão sendo cruzadas, estão sendo alimentadas e estão colocando rótulos, né, sobre os nossos comportamentos cada vez mais cotidianos, né? Então, se por um lado, né, a gente tem esse controle extremo e muito quantitativamente gigantesco por parte do Estado, por outro, nos parece fundamental disputar esse controle e essa coleta massiva de dados a partir da produção de dados sobre o Estado. Se o Estado quer ter o controle sobre nossos corpos, a gente quer ter o controle dessas políticas públicas, desses dispositivos, desses algoritmos e de o que é feito, né, com as nossas informações. Então, por isso a gente cria o Panóptico, entendendo exatamente que é o nosso olhar sobre o Estado, né? Descansamos, né, de que só o Estado nos olha, nos controla e nos monitora. A gente quer ter o direito e a gente quer disputar esse controle para conseguir, né, construir e disputar o que é segurança pública e o que é o uso da tecnologia, como a tecnologia pode ser usada para melhoria na segurança pública. Acho que é isso. Obrigado. Para amarrar isso tudo, né, de alguma maneira, a gente precisa entender também como que todo o trabalho que a gente faz na produção cidadã de dados, né, toda essa disputa que a gente tem, esse desejo de explorar novas tecnologias, né, de investir financeiramente nesse processo, que é uma luta, né, é uma disputa política, vira, de fato, política pública. Porque, senão, de que vale? Né? A gente tem uma fala na rede que a gente não é fazedor de oficina. Né? As oficinas precisam ter um sentido político. A gente não é fazedor de cursos. Precisa ter um sentido político. Então, todas as ações que a gente desenvolve na Rede da Maré, a gente fica brincando com a Lidiane, porque ela coordena a área de incidência política da rede. Falei, tudo tem que virar incidência, ou seja, ela trabalha pra caramba. Mas, de fato, né, eu acho que, no final das contas, a gente precisa ter um amarrado justamente para fundamentar quem decide, quem controla e como que os espaços populares, as favelas, as periferias se apropriam dessa democratização de forma mais equilibrada e conseguem influenciar nos processos de decisões políticas sobre esse tema e, sobretudo, sobre os temas que a gente é conhecedor. Né? A favela também é especialista na produção de dados, porque ela está aqui todos os dias fazendo isso acontecer. Então, Lidiane Malunchini, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse desafio mesmo que é a gente transformar tudo que a gente está falando aqui em processos de incidência, nas instâncias de governo, mas nas diferentes formas de incidência, né? Territorial, política, enfim. Eu acho que a Redes vai pensando, né, a geração cidadã de dados, a produção de conhecimento a partir de uma premissa, né, muito fundamental, que é a centralidade desse território na produção de conhecimento, né? Como que a gente normalmente, né, vai vincular essa ideia de produção de conhecimento nas universidades, né, ou em centros de pesquisas longe desses territórios, e aí ouvindo aí os colegas, né, principalmente Thaís e Bruno, como que esse território produz dados, produz conhecimento e tem técnicos que conseguem produzir esse conhecimento e fazer a análise desse conhecimento. Acho que a gente vai construir um processo que eu acho que o primeiro passo é disputar a narrativa sobre a produção de conhecimento, né? Que a produção de conhecimento se faz aqui e se faz no cotidiano. Então, distante de entender esse território como um objeto de estudo, né? Esse território é o estudo, constrói o conhecimento. Acho que essa é a primeira disputa de narrativa que a gente faz e que a gente aqui, né, está compartilhando de uma virada de disputa sobre o que é pesquisa, o que é conhecimento, que algum tempo atrás a gente estava bem distante disso tudo, estava tudo lá dentro da universidade, que vinha aqui fazer pesquisa e ir embora. Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, eu acho que a rede de geração cidadã de dados, eu acho que dá essa potência
do quanto a gente precisa disputar na política pública e dentro da universidade, que isso aqui também é pesquisa, que isso aqui é produção de conhecimento. Então, eu acho que a gente está mudando, né? E a gente vai mudando também a universidade, né? E a gente vai mudando a forma que se vê as pesquisas que se produzem nesses territórios. Eu acho que tem uma coisa, né, que a gente normalmente pensa que a gente vai produzir dados para depois fazer incidência política. Eu acho que tem um processo, né? A produção de dados para a gente nas redes, ela está intrinsecamente ligadas com o processo de mobilização dos moradores, de troca com o morador, de entendimento sobre quais são os efeitos da política pública nesse território. A gente só vai conseguir construir os dados se a gente dialoga e entende o que afeta esse morador e, ao mesmo tempo, o que esse morador vai construir de dados junto com a gente, né? Então, a gente só vai conseguir pensar em processos, né, de produção de dados se a gente envolve um território para pensar a produção de dados. E aí eu acho que tem um caminho, né, que é fazer produção de dados aqui não é como fazer produção de dados em outras áreas da cidade. Então, tem uma premissa que, às vezes, para a gente começar a produzir o dado, a gente precisa já incidir em política pública. Então, por exemplo, quando a gente questiona os dados do censo populacional lá atrás, né, e a gente quer fazer um censo na maré, a gente não tem mapa da maré. A gente precisa fazer um mapa na maré para depois fazer um censo populacional. Uma coisa que é muito óbvia, ter mapa na cidade, na maré era um grande vazio. Depois da experiência do que a gente produz, o Instituto Pereira Passos, né, que é responsável por fazer todo o processo, né, de mapeamento, arruamento das ruas, convida a redes para treinar pessoas de outros territórios para produzir mapas. Colocar favelas no mapa da cidade é incidir em política pública. É dizer que esses territórios existem. Então, eu ainda nem comecei a fazer o censo populacional, eu ainda nem passei nas casas, mas colocar as favelas no mapa da cidade é provocar mudança em política pública, né? Acho que a experiência também da gente aqui na pandemia, quando não chegava a testagem, você não tinha teste nos postos de saúde. Então, toda uma articulação com a Fiocruz foi construída para se fazer testagem gratuita. Aqui, um polo junto da Rede da Maré, da Fiocruz, da SAIS Brasil, para testar a população. A gente queria entender como que estava a infecção de Covid na Maré. A gente precisou mobilizar, articular a Fiocruz para estar aqui dentro, fazer essa testagem. Quando a gente faz a testagem aqui, a gente provoca que precisa ter um plano de ação para cá, que é diferenciado de outras áreas da cidade. E aí a gente vai provocar a Fiocruz, vai provocar a Secretaria Municipal de Saúde, que a gente precisa produzir uma outra forma de cuidado para a Covid nas favelas, né? Isso também é incidência política. E eu ainda nem falei dos dados. Então, acho que a gente vai produzindo, para a gente produzir dados nesse território, o processo de chegar à produção de dados já é um processo de incidência política. E aí eu acho que a gente vai construindo essa ideia da produção de dados, né? E da sistematização desses dados, que, obviamente, tem que ser com esse território, com as pessoas que vivem nesse território, com as pessoas que são afetadas, né? Hoje eu olho a equipe do De Olho na Maré, fico muito feliz, né? Uma equipe 100% de moradores da Maré, que olham esses dados de um outro lugar, vão fazer análises sobre esses dados de um outro lugar, vão criar categorias e indicadores de um outro lugar. E, a partir dessa sistematização, acho que a gente precisa provocar o Estado a mudar a forma como atua nas favelas e periferias. Eu acho que o De Olho na Maré, né, eu acho que a galera apresentou ontem, eu acho que Lili fala um pouco disso, né? A gente, algum tempo atrás, a gente não quantificava fechamento de escola. A gente começou a quantificar isso. A partir do De Olho na Maré, hoje é uma narrativa que não está só na Maré, está em outras partes da cidade, né? Quantas organizações, quantos centros de pesquisa hoje olham para isso? Há 10 anos atrás, quando a gente começou lá no caderninho, isso não era um ponto de discussão. O quanto que a gente precisa, né, a partir desses dados, disputar essa narrativa com a grande mídia. A gente que vem, né, da trajetória da comunicação comunitária, tem aquele ranço, né, da Globo, do Bom Dia Rio. E eu lembro que a Eliana falava para mim assim, tipo, a gente precisa ir dar entrevista e falar a nossa narrativa. Eu não quero, vamos lá, a gente precisa ir, precisa dar a nossa narrativa. A gente precisa estar nesses espaços disputando a nossa narrativa. A forma, por exemplo, que a Editoria Globo hoje
mudou a sua forma de fazer cobertura de operações policiais. Não estou dizendo que foi a revolução, não, ainda continua muito ruim, tá? Mas eu acho que fizeram um processo importante de reconhecimento dos impactos para os moradores. O que antes, né, eu acho que Carlos traz, era só a apreensão de drogas, quantas pessoas presas. A gente já conseguiu pautar a grande mídia que as escolas fechadas são importantes, que os postos de saúde fechados são importantes. A gente conseguiu incidir, que não é uma política pública, mas incidir nessa narrativa. Eu acho que a gente, quando a gente vai pensar o processo de pesquisa e geração cidadã de dados, às vezes a gente vai pensar os processos de incidência política lá no final, né? Mas, na verdade, eu acho que quando a gente está produzindo dados, quando a gente está fazendo geração cidadã de dados, não tem como não pensar isso num território de favela sem incidir em política pública. A forma que o Estado, né, se nega a produzir dados aqui no território da Maré e em tantas outras favelas, é uma escolha política. É uma escolha política de que dado vai ser produzido e que dado, né, vai ser visibilizado e disponibilizado. Se a gente não conseguir construir, e aí, sobretudo, organizações de base comunitária que são extremamente criminalizadas, né, metodologias, né, conseguir explicar muito bem como que a gente produz os nossos dados o tempo todo. De Olho na Maré vai fazer 10 anos. A gente continua sendo questionado da metodologia do De Olho na Maré, né? Eu queria entender que, por exemplo, centro de pesquisa dentro de uma universidade, depois de 10 anos produzir dados, fica sendo questionado sobre a sua metodologia. Então, a gente, né, vai construindo esses processos para disputar uma narrativa, que é uma narrativa na universidade, que é uma narrativa com a grande mídia. Os moradores também vão dialogar sobre segurança pública, né? A gente tem ainda muito forte que na favela não se fala sobre segurança pública, não se pode falar, as pessoas ainda têm medo, ainda têm receio de falar. Se a gente não falar isso de maneira perene, né? Se a gente não conseguir, se a gente continuar só falando em épocas de chacina, de crise, a gente não faz uma virada. E a gente consegue, né? E aí eu acho que no campo da segurança pública, acho que o Bruno traz, né? Os passos estão bem devagar, mas eu acho que a gente consegue incidir em alguns processos importantes, né? Acho que a construção da DPF 635, né, a partir da ACP da Maré, que só vira ação civil pública da Maré, porque tem dados da Maré que vai para o judiciário, porque a gente tem que disputar no judiciário o que acontece aqui, porque o juiz não pisa aqui, né? A gente vai para o STF, com os movimentos de favela, movimentos negros, movimentos de mães, disputar a barbaridade que é as operações policiais. A gente coloca a discussão das operações policiais na cena pública nacional. Uma coisa que estava aqui na favela, que às vezes nem o Tribunal de Justiça do Rio queria ouvir, a gente avança. O resultado, obviamente, a decisão é de um judiciário, né, extremamente classista, né, branco, e que não vivencia essa realidade. Poderia ser melhor, mas eu acho que a gente precisa reconhecer o quanto que esses processos, do que a gente produz de dados, do que a gente provoca de diálogo, a gente vai avançando em limitações, né, muito limitadas, mas limitações importantes para o campo da segurança pública. Então, acho que é um pouco isso, não sei se eu respondi, fui no caminho, mas é isso. Obrigada. Para a gente fechar aqui, eu acho que essa mesa deixa 3 coisas, 3 elementos que me chamam a atenção de forma muito evidente. Primeiro, que o conhecimento não é neutro. O conhecimento é instrumento de poder e ele pode ser produzido em todos os espaços e com a participação democrática de todos os territórios, né? Mas a gente ainda precisa avançar nessa disputa de controle. Eu acho que a gente ainda tem 2 desafios pela frente. Como que a gente engaja o morador, trabalhador das favelas no debate público que a gente está querendo fazer? A gente, na Rede da Maré, desenvolve algumas campanhas porta a porta, tenta dialogar com os moradores pós-operação policial, falar de segurança pública de forma mais abrangente, mas ainda é um desafio como a gente engaja a população, para a população que consome mídia o dia inteiro e mídia, né, tendenciosa o dia inteiro. Então, isso ainda eu entendo que é um desafio. Acho que um segundo ponto que fica, a tecnologia sem o controle democrático, né, acaba aprofundando desigualdades e acaba, no final das contas, trazendo esse uso da tecnologia de forma a estar vigiando
o corpo preto, no final das contas, não é qualquer corpo, porque é o rosto preto que vai ter dificuldade de fazer o reconhecimento facial para instalar o aplicativo do banco, é o corpo preto que vai sofrer aquelas prisões por acaso. Então, tem endereço e tem uma territorialização do uso dessas tecnologias da forma como elas estão consolidadas. E não existe política de segurança pública sem disputa de narrativa. Então, além de produzir, além de investir no uso das tecnologias, da produção de dados, além de ter que legitimar a nossa metodologia, a gente ainda tem um caminho pela frente, que é disputar o controle, mas, sobretudo, a legitimidade daquilo que a gente está falando, produzindo, refletindo nos territórios. Então, fica aqui, eu acho que essa mensagem para todos nós, né, a mesa e o público refletir, como que a gente lida agora uma outra etapa, né, para superar esses desafios que estão colocados para nós. Pela Rede da Maré, a gente tem investido num processo de democratização muito específico em operações policiais, através de um projeto que se chama Maré por Justiça, que é como a gente incorpora a documentação de provas, de dados, de conhecimento técnico-científico, mas também do uso de ferramentas tecnológicas na luta por justiça dos familiares que têm os seus filhos, seus familiares vitimados. Isso é um experimento muito importante, depois de tantos anos de projeto de Olho na Maré, porque ele evidencia e ele traz para a gente essa capacidade de contrapor a política pública num lugar muito técnico-científico que eles deveriam estar fazendo, no final das contas. Então, quando uma equipe de uma organização de base comunitária tem que ir para a rua contar os tiros no chão do helicóptero, quem que deveria estar fazendo isso? Quando a equipe tem que ir para a rua isolar aonde teve uma morte, quem que deveria estar fazendo isso? E, no final das contas, a gente se dá conta que, se a gente não fizer, ninguém vai fazer e nada vai mudar. Então, eu acho que tem uma implicância em todas as organizações aqui representadas, em como a gente muda esse cenário, mas, além dessa implicância e de tudo que está sendo feito, é, de fato, como a gente não acaba caindo em armadilhas, né, de desmoralização, os riscos de criminalização, as ameaças que a gente sofre por sermos defensores de direitos humanos, porque quem trabalha nessa pauta não pode negar esse lugar. Então, eu quero deixar aqui no debate público muito essa reflexão que estar trabalhando na Maré com produção de conhecimento, com incidência política e com tudo que a mesa traz aqui, com todos os desafios da mesa aqui, precisa e tem que ser muito mais do que relação profissional, né? Tem que ter um sentido pessoal e político muito bem definido, porque senão a gente não segura esse rojão não, né, gente? Então, queria agradecer a presença de todos. Espero que o debate, a gente não vai conseguir abrir para o público. Espero que o debate tenha contribuído. O nome dessa poesia se chama Tapando o Sol com a Peneira. Incrível como consigo dormir vivendo no meio do perigo. No meu país, desde 1500, praticam as piores expressões corporais no que diz respeito ao livre-arbítrio. O controle de classe sustenta a maior parte dessa economia. Usam a desculpa da guerra às drogas, mas a guerra às drogas mata mais do que as próprias drogas. Privilegiado nunca tomou enquadro. Diz que tu tá de caô, mas não conhece o caos. Foi falta de opção para todo mundo aqui, e quase nunca opcional. O algoz que te mata, te põe como assassino. É veloz o tempo que passa, tô sem tempo para martírio. O velório é o marco, e quantos marcos tive, enquanto ouço mais tiros. Operação ou manutenção? Eugenia é prima do racismo. A primeira violência que eu sofri foi o meu batismo. Nome na língua do opressor. O manejo mais comum de comunicação entre homo sapiens sapiens. Gregos ladrões
saqueadores da filosofia, usurpadores narcisistas. Na mente deles foi conquista, o genocídio da origem da vida. Tapando o sol com a peneira. Muito obrigado pela atenção.